Olá, minhas amigas e amigos condominiais. Hoje eu faço o quarto episódio da segunda temporada do nosso podcast. E hoje eu tenho a honra de receber a Gabriela Mendonça de Albuquerque, gerente regional do Ministério do Trabalho em Piracicaba. Tá? Doutora Gabriela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tá? Obrigada a você, Marcelo, pelo convite e agradeço aos seus ouvintes. Eu que agradeço, é uma honra e um privilégio ter uma autoridade aqui no nosso podcast, né? Então, a senhora é gerente regional do Ministério do Trabalho em Piracicaba, que atua em 15 cidades, por isso que é regional. Isso, a sede é Piracicaba, mas nós atuamos em 15 cidades da região, né? E você é gerente dessas 15. Exato, Puxa vida. exato. E, doutora Gabriela, como tudo começou? Fale um pouco da sua história, né? Até chegar aqui como Primeiro, gerente. sim, eu cursei Direito, né? Ciências Jurídicas e Sociais, em Campinas. Terminei a faculdade, comecei na questão de prestar concursos, né? Que era sempre a área que eu queria mesmo, almejava. Aí passei num concurso primeiro do Ministério Público do Trabalho, como analista processual. Depois trabalhei durante 2 anos, né? Fiquei 2 anos lá. Aí passei na Prefeitura de Campinas, fiquei durante 6 anos como procuradora municipal em Campinas. E aí depois passei no concurso do Ministério do Trabalho. Em 2005 fui chamada. Aí fui para o norte do Brasil, porque é um concurso federal. E eles alocam onde há mais necessidade. Aí depois vim para Piracicaba, em 2008. Nossa, do norte, que cidade? No Amapá. Ah, não, mas longe, hein? Estava em Macapá. E ficou Lá, 3 anos lá. fiquei quase 3 anos Quase lá, 3 anos lá como como auditora auditora fiscal. fiscal. Isso. E lá eles são bem necessitados, né, dessa área, desse apoio, na questão de direitos mesmo, do mundo do trabalho. Então, tentei auxiliar de alguma maneira, né? Sim. E daí, em 2008, veio para Piracicaba. Vim para Piracicaba, Surgiu isso. essa vaga, mas veio como auditora. Vim como auditora, né? Tá. E aí, aqui fiquei. Que legal. E então faz tempo, hein? Sim, estou aqui há bastante tempo. E é gente desde de que ano? Como gerente, eu estou desde 2019. Então, eu atuei bastante como auditora fiscal, né, Sim. em Piracicaba e região. Fiz muita fiscalização aqui, muita fiscalização em Limeira, fiz muita fiscalização rural também, que são em várias cidades, né? São Pedro, Águas de São Pedro, toda essa região. Capivari também, que é a nossa região, faz parte da nossa regional. Montemor, todas essas cidades, né? E desde 2019 estou como gerente regional. 11 anos como fiscal, como 11 auditora. anos como Isso é auditora. bastante tempo, hein? Sim. E para se tornar gerente também é outro concurso? Não. Como gerente, você tem que ser auditora fiscal, né? Ou do próprio cargo do Ministério do Trabalho, né? Pode ser também analista. Mas o meu chefe anterior, me chamou e falou: olha, Gabriela, eu estou aposentando e gostaria muito que você ficasse. E a gente começou a conversar sobre isso. Ele falou: olha, eu queria muito, você tem esse perfil, eu acho que tem a ver. Aí eu fui gostando realmente, ele foi me passando as dicas, a forma de solucionar algumas questões, né? Tive contato com empresários, sindicatos, porque a gente tenta fazer essa composição muitas vezes. E aí eu gostei da área, que seria uma área mais administrativa, né? Sim. E aceitei o cargo, né, de gerente. E já está há 7 anos. Sim, desde 2019. Qual que é a diferença que você falou agora de auditor e analista? O analista, na verdade, ele vai, do Ministério do Trabalho, né? O analista, ele vai analisar recurso de seguro-desemprego, ele vai analisar a questão do abono salarial. Então, ele fica mais interno e ele atende público. A fiscalização, o auditor fiscal, ele vai a campo. Então, ele vai ver as ilegalidades trabalhistas e vai tentar solucionar, né, essa questão das ilegalidades de todas as áreas do mundo do trabalho. Olha, que interessante. E o Ministério do Trabalho fiscaliza qualquer empresa, qualquer trabalho, sim, qualquer segmento. Qualquer segmento. Construção civil, metalúrgica, indústria, tudo. Toda a segmento, CLT. Todos os ramos, né? Sim. A gente pode fiscalizar desde que seja seletista, né? Sim. E, em caso de órgãos públicos, em matéria de saúde e segurança.
Tá, também, né? também. Puxa vida. E vamos lá. Eu conheci a senhora num evento, né, numa reunião das COP, aqui das construtoras, onde você deu uma palestra, e há uma tendência do Ministério do Trabalho se aproximar da sociedade, Sim, né? Gostaria que você falasse um pouco disso. sim, a gente Não é um bicho-papão. não é o bicho-papão. A gente quer desmistificar isso, né? O Ministério do Trabalho ele está junto com a sociedade, ele quer fazer a sociedade entender os direitos trabalhistas e respeitar os direitos trabalhistas. Então, a gente não quer ser visto como bicho-papão. Eu sei que muitos têm essa visão, mas a gente quer, como eu falei, desmistificar isso, trazer o Ministério do Trabalho para próximo da população, dos cidadãos, porque a gente está a serviço dos cidadãos, né? A gente está a serviço da sociedade. Por isso o nome, né? Nós somos servidores públicos, então nós servimos ao público. Então é essa a ideia. E as atribuições da gerência aqui em Piracicaba, que tem uma sede aqui, né? Quais são as atribuições dessa gerência, atendimento ao público? Sim, nós atendemos a questão do seguro-desemprego. Então, toda a questão relacionada ao seguro-desemprego, né? A dispensa do trabalhador que tem direito ao seguro-desemprego, nós atendemos. Nós atendemos a questão do abono salarial, abono do PIS, né? Nós atendemos dúvidas trabalhistas também, orientações. Nós temos um plantão fiscal, que todas as terças-feiras ocorre. Um auditor, um colega auditor fiscal, está à disposição da população. Terça-feira, das 13 às 17, para tirar dúvidas trabalhistas, coletar denúncias, realmente a serviço da sociedade mesmo. Tá. E essa orientação, ou no caso nosso, que trabalhamos com condomínio, um síndico, um condômino que terá alguma dúvida, ele vai terça-feira lá, é por hora de chegada? Isso. Não tem que uma pré-senha, entrar no site, ter a senha, não tem? Não, em relação ao dia de plantão fiscal, não precisa, né? Tá. Em relação às demais atribuições, seguro, abono, tem um site em que você entra, que é o site do próprio GovBR, né? Que tem a parte do Ministério do Trabalho, em que ali você agenda. Mas o plantão fiscal não é agendado, é chegar lá e aguardar para ser atendido. Tá. E esse atendimento com o auditor, né? Vamos supor um síndico, quer tirar várias dúvidas de contratar empresa terceirizada, me contratar no caso, ele quer se inteirar de como funciona a CLT. Uhum. Todas as informações, elas são simplesmente faladas assim, ou é gerado uma ata, ou é gerado algum documento dessa consulta? Não, elas são informadas de uma maneira, vamos dizer, informal mesmo, né? Tá. Não é formalizado, então não tem ata, mas a gente passa as orientações, né? Se de repente a pessoa quiser escrever, olha, é o artigo tal da lei, né? Aí tá. ele fica à vontade, né? Só não é realizado uma ata, mas ele tem todas as informações ali, o que precisar, a gente informa. É uma orientação mesmo. Exatamente, é uma orientação. E- Chama-se plantão de orientação, E plantão de tem- dúvidas, né? E tem um tempo por atendimento? Não, é o tempo que a pessoa precisar. Ah, eu tenho 3 dúvidas, então a gente tenta esclarecer as dúvidas, né? E muitas vezes são dúvidas, inclusive, previdenciárias. Chegam muitas dúvidas previdenciárias para nós e se não soubermos responder ali no momento, a gente consulta um colega do INSS, né? Ou um outro colega mesmo, auditor fiscal, que saiba. A gente tenta ali solucionar as questões que nos são trazidas. Previdenciário, no caso, é aposentadoria. porque Sim, muita dúvida. auxílio, acidente de trabalho, todo esse tipo de... Essas questões são questões relacionadas à previdência social, né? Não tem fim, não? Não, é muito vasto o campo mesmo. Meu Deus, eu e o Brasil é um país complexo, né? Na CLT, tem tanta coisa que não pode acontecer acidente. Eu falo isso para todo mundo, não pode acontecer. A gente né? tem que prevenir, né? A gente sempre bate na tecla que a questão nossa é a questão da prevenção. Sim. Porque quando se previne, você está ali minimizando os números, né? Pouca gente sabe dessa orientação, né? Porque através da orientação previne-se muita coisa. Sim, você previne litígio, Tudo. lide judicial, né? Processo. Então, tudo isso, vamos dizer, é diminuído se as pessoas se orientarem. Né? Estudar um pouco também, né? Isso. Então, o contratante tem que se informar.
Sim, a nossa função é passar essas orientações, né? Então, a gente está à disposição do público, da sociedade, para tirar essas dúvidas. Então, toda terça-feira, das 13 às 17. Exato, isso O mesmo. endereço é ali na É aqui na Vila Vila Resende, Resende. na Santo Estevão, número 76. Chega ali, tem atendente no balcão ali que... Isso, ela já encaminha, a pessoa já senta, aguarda e já vai ser atendida. Puxa, que legal, hein? Olha, pouca gente sabe disso, hein? Tá? E é uma consultoria fundamental, hein? Tá falando com o auditor, que pode... Sim, muitas vezes a gente resolve questões ali mesmo, né? Às vezes é uma questão salarial, o colega às vezes tenta ligar na empresa, né? O colega no, auditor no liga. caso, um funcionário com uma demanda. Isso, o funcionário tem uma demanda. Olha, não recebi isso, vamos dizer, né? Estou aqui citando um exemplo. Não recebi tal verba. Aí o colega auditor liga na empresa ou no escritório de contabilidade, fala, olha, está faltando aqui essa verba, que não vai, verba rescisória não recebeu aqui, né? Alguns dias de trabalho, vamos dizer. Aí, muitas vezes, é solucionado por meio de um telefone, um telefonema, né? Então, o trabalhador, em vez de procurar advogado, ação trabalhista, pode resolver numa consulta dessa. Exato. Muitas vezes nós conseguimos, por meio de um telefonema, resolver questões. Então, se evita processo, né? Evita a demanda no judiciário. Olha só. E vamos falar, já que a gente está nesse ponto de orientação, que pode gerar uma fiscalização, como que funciona a fiscalização do auditor? Né? Como começa esse processo? Começa com denúncia, o fiscal está andando pela cidade, vê alguma coisa, também pode fazer. Como é que funciona toda essa... Então, são 3 formas de se iniciar uma fiscalização. Muitas vezes é por denúncia, a grande maioria, né? Nesse plantão fiscal, a gente recebe denúncias trabalhistas, né? Então, as coisas que são, vamos dizer, as prioridades, né? Então, saúde, segurança, a questão de atraso salarial, a gente vê como prioridade. Então, essas questões já geram fiscalização imediata. Então, essa é uma forma de começar, através de denúncia. O outro modo, a própria auditoria, o próprio auditor fiscal, vamos dizer que ele está passando numa rua, ele vê uma questão de saúde e segurança ali patente, né? Clara. Vamos dizer, numa pintura de um prédio, né? A gente tá... Então, ele vê ali uma falta de um equipamento de proteção necessário, né, para resguardar a vida do trabalhador. Aí ele pode pedir a chefia para abrir a gente chama de ordem de serviço, e aí vai se iniciar uma fiscalização. E o terceiro meio é que muitas vezes, ou São Paulo ou Brasília mesmo, eles iniciam uma campanha de fiscalização em determinados setores. Então, se percebeu que determinado setor está tendo muito acidente de trabalho, por exemplo, aí se inicia uma campanha de fiscalização vamos dizer, no Brasil inteiro ou nas gerências do Estado de São Paulo em relação a tal segmento econômico. Sim. Isso também pode acontecer. Então, são essas 3 formas em que se inicia uma fiscalização. Eu lembro que você falou de campanha, né? Em 2020, houve uma campanha em Piracicaba aqui, onde todos os edifícios verticais em construção foram fiscalizados. Sim. Inclusive, um que a gente estava, fui fiscalizado até pelo seu João Thanos, né, que fiscalizou a obra toda. A gente foi em 2020, foi uma campanha, ele explicou para nós que foi uma campanha federal, que estavam... Então, muita coisa foi consertada, muita coisa também foi prevenida. Exato. Então, essas campanhas são fundamentais, né? Sim, então, muitas vezes, a questão da campanha, por exemplo, de conscientização para cota de pessoa com deficiência, né, para contratação de cota com pessoa com deficiência. Então, há outras campanhas. Então, muitas vezes, o governo lança essas campanhas para fiscalização. E aí, a gente faz uma semana ou um mês para essas fiscalizações. Como que é a contratação de cotas de pessoas com deficiência? A lei ela estabelece que, a partir de determinado número de funcionários, né, é necessária a contratação de pessoas com deficiência. Aí, a partir de 100, né, você tem a porcentagem, 2%, e aí por diante. Começa em 100 funcionários. Mais de 100. Mais de 100 já tem 101 já teria que ter. A gente falando em campanha, eu sempre estou
estou antenado nisso, porque eu faço parte do CPR, né, Comitê Permanente Regional de Segurança do Trabalho. E houve uma campanha de colocar o deficiente na empresa, porque a empresa contratava e deixava ele em casa. Não é o correto, né? Não é o correto, né? Paga-se tudo, tal, mas não tem lugar na empresa para a pessoa com deficiência. A questão da contratação de pessoa com deficiência é justamente conceder dignidade a ele. E o trabalho é que traz essa dignidade, né? Então, deixá-lo em casa, ele não está produzindo. Então, ele não vai se sentir útil para a sociedade, né? O interessante, vamos dizer, o fundamento da contratação de pessoas com deficiência é justamente fazê-lo se sentir útil, fazê-lo produzir, né? Não somente deixar em casa, não é essa a questão, né? E isso o Ministério do Trabalho fiscaliza. Nós fiscalizamos. Se ele está na... Se ele está lá na ativa, assim, de acordo com o número de empregados, como eu coloquei, né? Tá, ele tem que preencher essa cota. Isso. E o trabalhador com uma deficiência que for tem que estar na empresa trabalhando. Tem que estar na empresa trabalhando adaptado, né? Adaptado. Você vai determinada função, né? Você vai adaptar, né? Mas às vezes é algo simples para adaptar, né? E nós temos aqui em Piracicaba várias empresas que realizam essa adaptação, né? Então o centro de reabilitação é uma, né? Entre outras tantas. Na construção civil é difícil preencher esse tipo de cota, né, doutora? Porque é um trabalho muito físico, né? Sim, aí depende do tipo de limitação também, né? Do tipo de deficiência, né? Aí tudo tem que ser verificado. E nessa palestra aqui no CPR, um auditor não era daqui de Piracicaba, veio para fazer essa palestra das cotas, que era uma campanha do Ministério do Trabalho e colocar o deficiente na empresa. Porque, como eu falei para você, a empresa contratava e deixava em casa. Ela cobria as obrigações dela com o governo, mas não trazia o trabalhador para a empresa. E numa das empresas que ele fiscalizou, não é aquele de Piracicaba, ele explicou, ele tinha uma lista lá, né, das pessoas, e uma menina que tinha algum problema neurológico e tal, eles colocaram ela numa mesa com um computador daquele monitor verde ainda, um telefone, e nem o computador e nem o telefone funcionava. Ela ficava ali brincando ali. Quer dizer, isso não é dar dignidade, não é colocar a pessoa com deficiência na função, né? Não é a dignidade que a gente está buscando ali, né? Que a lei busca. Então, não é o almejado pela lei, né? É até uma maldade, né? Sim, sim. Ele autuou, ele explicou tudo, que ele até ele se emocionou em contar esse caso, né? E olha que judiação, né? Mas então, quanta coisa para ver, não? Sim, muito. Nós temos muitas matérias. Muitas matérias. O contratado com deficiência, ele também pode reclamar toda essa adaptação que tem que ser feita para ele? Sim, sim. E o auditor vai lá ver também? Vai verificar se realmente está sendo preenchida a cota e de que forma ela está sendo preenchida, se a adequação foi feita, né? Tudo isso é analisado. Mas nós temos, graças a Deus, muitas empresas assim que estão com esse olhar atento, sabe? À questão da contratação de pessoas com deficiência, da colocação deles em local adequado, né? É a conscientização, né? Sim, a questão da conscientização. E essa política mesmo aí, a gente fala que é política de formiguinha mesmo, da gente estar falando, de estar palestrando sobre o tema, né? E sempre junto aí com a sociedade. Tem alguma palestra agendada para esse ano? Nós já estamos conversando, estamos começando a conversar. Esse né? nosso podcast vai rodar, tá? Sim. Já é uma palestra. Podem chamar. Os auditores estão aqui à disposição. Eu, né, estou à disposição e os colegas também. Sim. O último evento que teve, que eu participei, foi dia 23 de maio de 2018. Foi na Câmara dos Vereadores. Participou a ASCOP, que é a Associação das Consultoras, o CPR, na época era o coordenador, o sindicato e todas as administradoras de condomínio, que passou a listagem de todos os prédios, e os síndicos foram convocados a comparecer. Então, palestrou o Corpo de Bombeiro, palestrou o Sereste, palestrou o Antenor Varola, né? E voltaram para condomínio. Sim. Pontos de ancoragem, contratação, NR35,
E eu lembro que, quando chegou a vez do Antenor Varola, aquele auditor, né? Sim. E, aliás, um parênteses aqui, o Antenor foi o primeiro contato que eu tive de fiscalização foi o Antenor. É, o meu chefe. Ah, é? É, o meu chefe. Ele que me chamou. Ai, que legal. É ele que me convidou a ocupar a gerência. E foi em 2007, num prédio, ele falou que foi denúncia, tal, embargou, tinha alguma coisa errada, não tinha o sistema de ancoragem que nem tem hoje. Tinha umas coisinhas, mas não autuou. Ele só embargou, tive que levar a documentação lá, tal, estava tudo certo. E foi o nosso primeiro contato. E fiscalização. A obra ficou uma semana embargada, um prédio que nós estávamos pintando. E eu não lembro por que ele embargou. Acho que faltava alguma coisa de documentação, tal, mas ele falou, vou embargar até você resolver isso aqui. Mas eu resolvi, foi tudo coisa contábil, né? E depois, a segunda foi com o seu Lobato, a terceira com o Thanos, e uma virtual, na pandemia. Teve que, né? Mas voltando ao Antenor, ele fez uma palestra falando todas as atuações com valores de multa, assustou todo mundo. E gerou aqui em Piracicaba a procura por síndicos profissionais, porque depois desse evento, muitos síndicos quis sair. Eu não sabia qual era responsável por tudo isso. Eu falei, né? Síndico Sim, é total responsável, né? Mas foi uma mudança em a gente tem que de mentalidade. Tem que mudar a mentalidade, né? A gente tem que entender quais são as responsabilidades do síndico, da administradora, né? Exato. Que são várias mesmo, né? E que bom que isso foi alertado, né? Sim, e teve coffee break, a Ascop patrocinou, foi um evento bem legal. Lotou o auditório lá da Câmara, né? Teve gente que gostou e teve gente que não gostou. Mas abriu a mente de muita gente. De lá para cá, melhorou muito o serviço em condomínio, né? Então, seu Antenor, e hoje eu não falo mais seu Antenor, eu falo Antenor Varola, que nós somos vizinhos de calçada. Sim. Encontro com ele sempre ali no nosso bairro, né? Então, que mundo pequeno, não? Sim. Então, foi assim, vamos fazer outro. Eu falo também em nome das COP, o que precisar, a senhora já esteve lá, nós estamos dispostos, vamos atrás de coffee break, essa parte de despesa de... Obrigada, isso Marcelo. aí, a gente precisa pode contar com conscientizar, né? Isso. E acho que a palestra é um dos melhores meios, né, para se conscientizar. A gente também convoca os síndicos, as administradoras estão super dispostas às orientações, né? O Ceres fez bastante já desses eventos, né? Mas faz tempo que não faz. E agora o Eduardo se aposentou e precisamos revivar isso aí. Sim. De trazer todo o Ministério do Trabalho, o sindicato, o Ceres, junto à sociedade para informar. Sim, né? Vamos fazer sim. Porque ele evitou tanta coisa. Meu Deus, melhorou muito, né? Mas vamos lá. Sai um pouquinho da fiscalização, né? E entrando em outra que vai... A famosa NR1, doutora. A NR1. NR1. Muito falada, né? Muito falada, que entra em vigor... Já está em vigor, né? Vai entrar em vigor dia 26 de maio. Sim. Ela está assim, ela está em suspenso. Ela teria que ter entrado em vigor ano passado, mas o governo deu esse prazo para as empresas se adequarem à nova NR1. Porque a NR1 ela é antiga, mas teve alterações, né? Que trouxe a questão dos riscos psicossociais. Sim. Que esse é o temido, né? Que é o que as empresas agora estão querendo saber, o que são os riscos psicossociais, né? O que você tem que constar, como você avalia esses riscos. Então, esse é o ponto, né? Que vai entrar em vigor agora, dia 26 de maio. Então, hoje, eu tive uma reunião com a nossa assessoria que presta serviço de saúde ocupacional para nós, justamente para tratar da NR1, onde toda a nossa equipe vai responder questionários, né? Tudo isso aí vai ser enviado para o Ministério. O E-Social vai entrar nisso também? Sim. Vai, né? Sim. O E-Social. As informações vão constar lá no E-Social, Sim. né? Então, é mais uma despesa. Vamos ter que pagar essa nova assessoria, né? Mas tem que ter. Agora, a principal mudança riscos psicossociais, o estresse e o assédio. Isso. O assédio é até fácil,
relativamente fácil comprovar. Mas como que comprova o estresse do trabalhador? O estresse, a ansiedade, são Isso. todos esses fatores, vamos dizer assim, fatores mentais, são esses riscos psicossociais. Então, por exemplo, num trabalho em que se exige um lapso rápido para produzir uma peça, né? Então, tudo isso pode gerar estresse. E, claro, dependendo do trabalhador também, né? Então, tem tanto o lado da própria realização da atividade como o próprio trabalhador, como ele vê isso. Porque cada um tem um modo de enxergar, né? De sentir o estresse, vamos dizer assim, o próprio ambiente de trabalho. Então, tudo isso tem que estar previsto no chamado PGR, né? Sim. Que é um documento que se apresenta para fiscalização. Então, os riscos psicossociais daquele ambiente de trabalho. Então, dentro de uma empresa podem ter vários ambientes e vários tipos de risco. Então, o físico, o biológico, o químico, o ergonômico e agora o psicossocial, né? Que já constava lá na NR17, mas que agora vai ter que ser melhor analisado de acordo com a NR1. Sim. No nosso caso, meu funcionário é de altura. Trabalha tanto na cadeirinha quanto no balancinho. A preocupação é com os EPIs de segurança, a ergonomia, no caso da cadeirinha, o do balancinho ele trabalha em pé, mas também gera uma ergonomia porque balança. Uhum. Já tive funcionário que falou, não me adapto, eu fico muito atordoado, né? Eu quero voltar para a cadeirinha e fico mais fixo, Uhum. né? E eu reconheço que é um pouco de estresse por causa do risco, da altura, de olhar para baixo. Eu mesmo não gosto de altura. Sim. Eu evito subir no telhado em prédio ao máximo, mas às vezes tem que subir por causa do meu trabalho, né? Uhum. Mas eu entendo o risco e o estresse do trabalhador, Uhum. né? E na NR35 já é previsto que o trabalhador possa recusar fazer certos serviços que ele reconhece que é muito arriscado também, né? Sim. Ele pode se recusar a fazer. Sim, desde que ele avise, né, o superior Sim, hierárquico e comprove, olha, isso aqui está arriscado por isso, ele pode evitar realizar o serviço, né? sim. Isso já está previsto. E também está agora na NR1 também. É Então, uma das alterações, né? São duas. A questão dos riscos psicossociais e essa questão da recusa justificada em realizar alguma atividade. tá. É, nós, é, sempre deu uma obra aqui em Piracicaba, um condomínio de pintura. Quando a gente fiz o orçamento, são aquele condomínio que tem 4 coberturas, cada cobertura com piscina, jardinagem, tudo envidraçado, a parte de cima. É difícil colocar a cadeirinha para o trabalhador descer, montar a cadeirinha naquele lugar, é difícil, porque a platibanda é muito estreita. Uhum. Então, o trabalhador teria que andar ali naquele fio da navalha, literalmente, com a cadeirinha nas costas, chegar no lugar, sentar na platibanda, que olha que perigo. Mesmo que ele esteja acoplado ao cinto de segurança, se ele cair, vamos ter que fazer a operação de resgate em menos de 20 minutos, porque a pressão do cinto pode pode até matar o ser humano, Uhum. por causa da pressão que faz nas femorais das pernas, né? Uhum. E daí eu falei, esse prédio aqui é para trabalhar com balancinho de plataforma. Instala os espaçadores lá em cima, um cabo de aço, e sai do chão e faz a fachada tranquilo, não transita lá em cima. Sim. Mas daí encarece. Uhum. Daí eu lembro que 3 empresas estavam no balancinho elétrico, eu e mais 2. E daí fecharam com uma outra empresa que fez na cadeirinha. Eu passo na rua, tenho até medo de ver o cara andando lá em cima, num espaço de 25 centímetros só, com a cadeirinha nas costas. Daí vem outro com a lata de tinta. Eu já parei e fiquei olhando, deu medo. Isso é um risco, isso é um risco a ser analisado, né? Sim, além do risco psicossocial, que é o É, estresse, a ansiedade, tudo sim. isso, o próprio risco de vida mesmo, né, para o trabalhador. É complicado. E esse risco logístico, que nem eu falei, ó, essa obra aqui teria que ser feita desse jeito para diminuir o risco. Pode ser feito desse outro jeito com a cadeirinha? Pode, mas vai aumentar muito o risco. O cara caiu para qualquer lado, ele vai ficar preso por cinto, mas vai ter que ser resgatado, tudo. Como é que se fiscaliza um evento desse, doutora? Então, a auditoria fiscal pode ir até lá, verificar que é uma questão realmente que traz risco de vida ao próprio trabalhador, né, além Sim. da ansiedade, do que a gente estava comentando,
e pode embargar a obra exigindo que coloque o outro tipo de equipamento mais seguro, Entendi. né? Então, isso a auditoria fiscal pode realizar, né? Tá. Dentro de uma fiscalização, ela embarga a obra, né? E aí ela fala, não, esse equipamento não é seguro para o trabalhador, né? Tem outro equipamento mais seguro. Então, é justamente isso que está previsto lá na NR1. Porque na NR1, cabe ao empregador, ele avalia, ele gerencia o risco e ele tenta diminuir o risco, minimizar o risco. E é isso que está previsto lá na NR1, que ele vai ter que colocar dentro do PGR, né? Sim. Então, se o auditor for na obra e ver o trabalhador andando em cima da platibanda, já é um motivo de falar, viu, é muito arriscado. Só ter uma ideia, funcionários nossos, experientes, já falam, eu não faria isso aí. Sim, porque é risco de vida, realmente. A Muito. fiscalização pode chegar lá e embargar a obra, com certeza. Porque o prédio tem um paisagismo, num L assim, da cobertura, que não dá para chegar lá. Porque tem que tirar a planta, mas que jeito que vai tirar, né? Então, ele põe a escada lá, vem andando em cima, com a cadeirinha nas costas, a corda já está ali, porque a corda sai da caixa d'água e para É um ali. perigo. Nossa, ele tem que acoplar a cadeirinha na corda. Depois vem outro ajudante com a lata de tinta para descer. Falei, meu Deus. É Meu muito Deus. arriscado, realmente, muito arriscado. Muito arriscado. Então, a metodologia de executar a obra também é um item de fiscalização. Exatamente, é um item de fiscalização, por quê? Porque o método de realizar a obra pode gerar risco para a vida do trabalhador. Então, cabe ao Ministério do Trabalho intervir nesse caso. Entendi. Porque falar, tá com o cinto, tá acoplado, mas se cair, vai dar Sim. resgate, vai dar muito problema. Sim, quanto menos risco, né, a fiscalização trabalha com isso. Quanto menos risco para o trabalhador, menos risco para a saúde, segurança dele, é o ideal, é o que a gente busca, né? Sim. A gente quer o quê? Um ambiente de trabalho seguro e saudável. É o que está previsto para a gente, está previsto na OIT, né? Organização Internacional do Trabalho, é o que prega a OIT. Então, a gente não está falando aqui só do Ministério do Trabalho, a gente está falando de uma organização internacional que regulamenta o trabalho. Então, o trabalho tem que ser seguro e saudável, né? Então, quanto mais seguro, mais saudável o ambiente de trabalho, melhor para todos. E não é só o trabalhador, é a sociedade, né? Sim. A gente fala que a questão da NR1, né? Por que veio a NR1 que trouxe essa questão do risco psicossocial? Isso eu até trouxe os dados, né? Porque a partir da pandemia, o número de requerimentos de afastamento por doença relacionada ao trabalho, doença mental relacionada ao trabalho, foram, em 2024, é isso mesmo, 2024, quase 500 mil afastamentos. Então, veja, 500 mil é mais ou menos a população de Piracicaba. Você imagina toda a população de Piracicaba afastada por conta de doença mental relacionada ao trabalho. Então, diante desses números é que veio essa alteração na NR1. Vamos prevenir. Exatamente, é o que a gente tem que fazer. Prevenir, lutar contra a questão do estresse, da ansiedade, da fadiga, do assédio moral, tudo isso. Sim. E tudo isso realmente a gente cabe à fiscalização também. Tá. E tudo isso que a senhora está falando, o trabalhador pode ir lá no Ministério do Trabalho e denunciar, né? Sim, ele pode nos trazer, né, os dados. Sim. E a denúncia pode ser, inclusive, anônima, é bom que se diga, né? Tá. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu vou me identificar, vai acontecer alguma coisa contra mim, né? Posso ser prejudicado. Não, a denúncia pode ser anônima, inclusive, né? Puxa vida. Porque é para que todos saiam ganhando, né? Vamos colocar desse modo. A sociedade, de uma maneira geral, sai ganhando quando você tem um ambiente de trabalho mais seguro, mais saudável, mais salubre, né? Sim. E eu lembro quando começou as NRs, a NR35, que é 2007, né? Sim. Mais ou menos. Começou todos esses treinamentos. O treinamento deu uma alinhada no trabalhador. Porque o trabalhador, quando se viu, para de estudar muito cedo, né? O contato dele com a sala de aula e com o professor acabou faz tempo. Uhum. A gente, no sindicato, a Ascop patrocina a alfabetização, a gente não consegue lutar uma classe de 30. Sim, o Milton, Isso. que a gente conversa bastante, ele fala, é difícil, a gente tenta montar a sala de aula, mas é difícil, a gente Exatamente. luta muito, de vez em quando consegue, né? Então,
E é uma vitória. As empresas que nem da construção civil dá o segundo vale transporte, ele pode sair mais cedo, porque o vale transporte para ele ir da obra até o sindicato a fazer a aula e do sindicato para casa. Uhum. E a gente patrocina o lanche, tudo, e mesmo assim não consegue. A questão Difícil. e a questão da educação é a Sim. base, né? E eu, por exemplo, com a minha equipe, a gente faz as renovações do NR a cada 2 anos. Agora, esse ano é par, 26, vamos ter que fazer, já vou colocar em nenhum, geralmente eu faço em agosto, porque o meu PGR vence em agosto, a gente já dá um pente fino, né? Mas eu vou colocar já para abril e colocar NR1. Já vai ter Sim, que responder os questionários, já faz tudo, né? Tem que parar um isso. dia mesmo. E vamos ver se a gente faz alguma palestra relacionada à Isso, NR1, né? para os condomínios. Sim, sim. Então, como eu te falei, da nossa parte, pode contar. Eu tenho contato com todas as administradoras, né? Podemos startar isso aí, doutora, tá? Nós temos a Câmara dos Vereadores, que é um lugar neutro, né? Tem que ser Sim. lá, né? E também isso é fácil viabilizar, Uhum. né? E é muito importante porque os síndicos têm que saber disso aí, é mais uma preocupação, né? É mais uma coisa para checar, né? É mais um item, né? Mais um Que item é para uma checar. responsabilidade, né? Sim. Mas 500 mil afastamentos, e o SUS aguentou tudo isso? Então, 500 mil afastamentos, aguentou. Mas até onde a gente não sabe, né? Até onde vai aguentar, né? Então, porque quando se afasta pelo INSS, a empresa paga 15 dias, depois o SUS assume. Exato. É com o E salário INSS do INSS assume, isso, mas é bastante, hein? muito, muito afastamento. Nossa, ficou uma fortuna. Após a pandemia, foi um surto, na verdade, Sim, né? É um surto e que não está baixando, não está reduzindo, não. não está Não reduzindo. está reduzindo. Por isso, a NR1. Então, essa Entendi. questão da doença mental no trabalho, por isso que a gente prega muito. Olha, vamos tentar fazer um ambiente seguro, um ambiente saudável, um ambiente com menos assédio, né? Um ambiente melhor para todos, né? Sim. Então, porque às vezes também a questão, tem o líder que é autoritário, Pseudo-líder. vamos dizer assim, pseudo-líder autoritário, né? Toma atitudes autoritárias, para não dizer ilegais, né? Então, tudo isso a gente tem que tentar melhorar esse ambiente, né? Sim. E, voltando ao assunto do líder, as mensagens do WhatsApp grosseiras servem como prova, no caso, comprovar um assédio, que esse assédio gerou um estresse. Que começa no assédio, depois o trabalhador fica nervoso, fica irritado e acaba se estressando, acaba tendo a síndrome de pânico e tal, né? Ansiedade, Ansiedade. isso, depressão, né? Sim, São vários aí, várias doenças, né? Sim, pode começar com mensagens grosseiras ou atitudes mesmo. Às vezes, eu já vi casos assim de... não chegou a ser xingamento, mas assim, correção. rebaixamento. Mas às vezes a correção de uma forma Correção. muito dura e crítica e mal educada, vamos colocar dessa forma, em relação à pessoa, mas presente outros, né, trabalhadores. Então, tudo isso gera ansiedade, gera estresse, pode gerar depressão e tantas outras doenças, né, Nossa. mentais. Elogie em público e reprima em segredo, Sim, né? e tem forma, né, de você corrigir, né? Tem formas, tem meios mais educados, mais polidos, né? Sim. E tudo isso aí pode gerar. E como que ele comprova que está estressado, hein? A prova é complexa, né? Mas assim, ele precisa demonstrar ali que aquelas atitudes estão afetando a vida dele, né? E ele fala isso numa fiscalização, por exemplo, ele coloca, olha, acontece isso, aquilo, isso aqui, e a própria fiscalização está vendo, fala, ó, alguma coisa está errada aqui nesse ambiente de trabalho. Aí o outro colega também, isso, tá aí, relata outros fatos. Então, aí já está demonstrando que tem o quê? Tem um problema, seja um assédio, seja um chefe, um líder que, como você colocou, né? Um suposto líder ali, né? E uma situação complicada relacionada ao ambiente de trabalho. Então, ali já está demonstrando, né? Que tem algum problema. E
toda essa política para corrigir antes dele ficar doente mesmo, se afastar pelo INSS. Sim, a ideia é essa. É É, você corrigir corrigir o ambiente antes do afastamento dos trabalhadores, né? Porque Sim. com o afastamento, todos sofrem. Eu costumo dizer isso. Não só o trabalhador, como a família dele. É o trabalhador, a família e a própria sociedade. Por quê? Porque a gente é que paga a conta. Quem paga a conta do INSS? Todos que contribuem, né? Então, é um problema social, da sociedade mesmo. Nossa, não É vai difícil a gente difícil, pensar hein? assim, né? É, É que se a gente começa a pensar isso, a gente muda um pouco a visão de que a responsabilidade é só da empresa. Não, porque no fim das contas, a responsabilidade vai recair sobre toda a sociedade, né? sim. É difícil acontecer, mas como a gente trabalha em condomínio, já teve condôminos que ofendeu funcionário meu, né? Foi muito grosseiro, ofendeu, já teve problema de racismo, né? E foi difícil contornar, mas contornamos, né? Mas a própria sociedade tem que ter essa conscientização, que são seres humanos, estão trabalhando, né? Sim, Entendeu? E então ele desenvolveu uma síndrome de ansiedade e tal. Ele passa por uma auditoria do INSS para ser afastado? sim, ele vai até o INSS, né? E Ah, aí o INSS pode ou não afastá-lo, dependendo entendi. do caso, né? Ele vai passar por perícia, né? Perícia, é isso. Falar, Isso. não estou legal, não estou. Aí vai passar por perícia e o perito vai ver se é caso de afastamento ou não. Tá. Deve ter pseudo estressado também, né? Que quer tirar É, uma casquinha do sistema. sim, pode Vou tirar haver. umas férias, vou falar que eu estou É. tô estressado. E tem gente que consegue, Hum, né? Mais uma coisa para o INSS se preocupar, né? sim. Porque não, eu tenho certeza que tem gente que vai, ainda mais agora, voltando às NR, quando começou todas essas palestras das NRs, né, de segurança e tal, o trabalhador foi ficando mais esclarecido. Uhum, Agora ele vai ficar esclarecido na NR1 também. E tem sim. o desonesto, É. né? Ou o nosso técnico de segurança vai falar, olha, qualquer situação de estresse, você que nos comunica, tal, né? Vamos tentar resolver. Então, tem cara que vai crescer no estresse, vamos dizer assim, né? Tem gente que pode se utilizar Vamos ter que disso usar também. esse filtro aí, porque tem, ainda mais, nossa, e proteger a saúde mental dos trabalhadores. Tomara que dê certo, mas vai ser um processo grande, hein? Isso Sim. que jeito que vai autuar, doutora? A Ah, NR1. Como que vocês vão autuar a empresa? verificando se o que está lá no PGR, né? Sim, É o programa, né? Programa de Gestão de Risco. Isso, se está sendo cumprido, porque lá está falando tanto qual é o risco, como gerenciar esse risco, né? Qual tipo de risco, e como minimizar esse Sim, risco, se isso está sendo adotado. Então, é a partir daí que a auditoria fiscal vai verificar. Se entendi. está sendo realmente diminuído esse risco, de que forma está sendo avaliado esse risco e como passar de uma situação para uma situação melhor, né? Sim, Então, aí, será que o PGR está lá realmente colocando os riscos que existem mesmo? Está tudo constando no PGR? Dessa maneira que a fiscalização vai agir. vai ser um capítulo a mais no Sim, PGR. isso. Entendi. E vamos ver que o que está escrito está acontecendo mesmo na real, né? Isso, é isso que importa. Porque o documento em si, tem muitas empresas que fazem isso, né? Copiam e colam, mas não cola. é. Aí a auditoria vai verificar o quê? Como é aquele ambiente de trabalho. Então, cada empresa tem um ambiente de trabalho. Sim. Então, será que aquele ambiente, o risco está sendo verificado, analisado, minimizado? Então, essa é a preocupação da fiscalização. E voltando ainda você falou, tem hora que eu chamo você, de senhora e de doutora. Ah, fica à vontade. Veio uma equipe de fiscais novos assumindo aí? Sim, Para toda a região, para as 15 cidades? para as 15 cidades. São 6 novos colegas que 6 novos chegaram colegas. agora no início do ano. Estão passando por aulas, né? Sim. Estão fazendo fiscalização junto com colegas mais experientes para aprender, né, a se portar, né, nas situações e logo mais estão prontos aí para fiscalizar de maneira individual, Vai dar para nos auxiliar, né?
Você acha que vai dar uma melhorada? Eu acredito que sim, porque a gente vai poder ver mais questões, a gente vai poder analisar de uma forma mais detida, mais aprofundada, né? Então, não só as questões tão urgentes e sérias, mas outras questões também que estavam talvez ficando um pouco mais de lado por conta do pequeno número de auditores que nós tínhamos, né? Agora, Sim. praticamente dobrou nossa capacidade, então acredito que nosso trabalho vai ser melhor. Piracicaba agradece. Piracicaba e região, acho que vão ser, assim, a gente está tentando melhorar a questão do trabalho, né, na região. E nós, empresários, temos que ficar atentos para não ser multado. Autuado, tudo bem. Toda atuação é um processo. Sim, Não significa que vai ser multado, que vai ser embargado. Não, a Tá. autuação, ela É uma visita técnica. Sim, é uma visita técnica, mas que, a princípio, se você é autuado, há uma multa, mas você pode recorrer daquela multa, né? Certo. E não necessariamente você vai ter que pagar a multa, dependendo, vai ter que ser analisado o que aconteceu, né? E aí depois é realmente emitida a multa, né? Certo. Espertão, no meio do embarque, quiser fazer alguma coisa. Há uma multa, né? Porque se a gente determinou o embargo da obra, né, não pode se continuar antes de realizar as determinações que a própria auditoria colocar. E como que o auditor fica sabendo que a obra está realmente parada, não voltou? Ele pode voltar lá, né? Ou então alguém que tira foto. Sim, e nos comunica, mas geralmente a gente volta ao local, né? Tem empresa que desrespeita embargos? Já tivemos algumas né? vezes, sim. Já tivemos algumas vezes. Aí há uma multa, né, específica para esse desrespeito. Deve ser pesado, hein? E vamos lá, voltando a falar em condomínio. Que cuidados o síndico, que é a autoridade máxima do condomínio, o síndico, ele é responsável civil e criminalmente por tudo que acontece no condomínio. Sim. No caso de um acidente, não vou falar fatal, que eu não gosto dessa palavra, porque eu vivo o risco todo dia. Uhum. Nós, da ACM, temos diariamente 25 seres humanos em altura. Nada pode dar errado, doutora. Uhum. Se der, é um problema. Nós, hoje, já temos 31 anos de estrada, a gente segue à risca tudo que a lei determina. Que cuidados o síndico deve ter para contratar uma empresa? E, se acontecer um acidente, como que o condomínio é responsabilizado? Então, ao contratar uma empresa, o síndico, os cuidados, assim, que eu vejo como imprescindíveis, né? Ele tem que verificar a idoneidade econômica da empresa que ele está contratando, se a empresa paga as verbas trabalhistas para os empregados dela, né? Então, se o salário está sendo pago em dia, se o FGTS está sendo pago em dia, depositado em dia, ou seja, aquela certidão de regularidade junto ao FGTS, né? Então, Sim. essas questões é fundamental que o síndico analise. E a questão da idoneidade, como eu coloquei, financeira, econômica, né? Como que ele verifica isso, a idoneidade financeira e econômica? Então, ele tem que exigir, talvez, uma fiança. Não tem esses casos em que se exige, né? O que se pesquisa é o Serasa, ver se a empresa pede as certidões negativas federais, trabalhistas, Isso, né? exatamente. Através dessas, vamos dizer assim, dessas realizações, ele pode verificar, olha, realmente está tudo em ordem, ela não é negativada, né? Então... nós fazemos seguro de vida 10 vezes o que a lei exige. A lei exige um seguro de R$42 mil por vida, nós está perto de 500 por funcionário. Então, é uma segurança a mais que a gente faz para o condomínio, né? Sim. Mas, se acontecer alguma coisa, como que o condomínio responde junto com no acidente? Que o endereço do acidente que é a origem, né? Sim, o endereço do acidente. Isso. Mas a responsabilidade é subsidiária, né? Como a gente comentou. Então, tem a súmula 331 do TST, que diz que a responsabilidade do condomínio ela é subsidiária. Ou seja, primeiro a empresa realmente
prestadora de serviço, que é a responsável, e em segundo plano é o condomínio. Então, se essa empresa não tiver idoneidade, por isso que eu falo, tem que ver se há idoneidade, se ela está com as certidões negativas em dia, tudo isso. Porque aí, se ela não tiver condições de arcar com as despesas, enfim, em caso de acidente, né, com as despesas próprias do acidente, tudo isso, aí quem vai arcar é o condomínio, né? E por meio do seu síndico, né, que é o responsável. Sim. Nossa, ser síndico é uma responsabilidade muito grande. Sim. Eu vejo, doutora, essas empresas que instalam essa rede de proteção nas sacadas, em janelas, sabe, essas telas? Uhum. O síndico nem fica sabendo que o terceiro andar, apartamento 33, pediu para a empresa ir lá instalar a rede de proteção. O trabalhador sobe numa escadinha de alumínio para furar o teto, assim, para pôr o pitão, para lá. Se ele se atordar um pouquinho, ele cai dele de cima. O síndico nem fica sabendo. E o condomínio é responsável. Sim. Se ele tiver um problema desse. Né? Então, primeiro a empresa, né? Sim. Mas depois o condomínio. E o dono do apartamento que chamou a empresa? Vai longe, né? A coisa, né? Vai o síndico nem fica sabendo. Tem que ser analisado bem direitinho, né? Quem que determinou a ordem, né? Quem que realizou o serviço, quem que pediu o serviço, né? Sim. Então, realmente, o ideal é que quando o morador quiser fazer alguma alteração, que ele fale primeiramente com o condomínio. Sim, né? com o síndico. Isso. E o síndico... Autorize ou não, né? Porque é um risco. Você subir numa escada dentro de uma sacada, você já passou do parapeito. Sim. Ainda está com a máquina de furar. Qualquer tranco que a máquina der pode se desequilibrar. Eu vejo pode isso. cair. Meu Deus. Vão em dois. Um fica segurando a escada, o cara sobe para fazer os furos ali. Se ele pega um concreto e a máquina dá um tranco, ele pode cair. Sim. Fácil. Então, tem que pedir autorização para o condomínio. Pouca gente faz isso. Eu penso assim. Tá. Mas um desse trabalhador que veio instalar a rede de proteção na sacada, o condomínio, ele sofreu um acidente ali, vamos supor, caiu, não morreu, mas se machucou bem. O condomínio é subsidiário. Sim, ele é subsidiário. O síndico nem está sabendo. Primeiro a empresa, né, que é a prestadora, mas a tomadora de serviço também pode ser responsabilizada, que seria aí, no caso, o condomínio, né? E, logicamente, o dono do apartamento. Ninguém toma esses cuidados, doutora. Nossa, e é um serviço muito recorrente. E pode acontecer, né? Pode, fácil. O pessoal brinca que... Eu vejo que a gente está pintando o prédio e a gente retira as telas para pintar a sacada e não recoloca. Aí vai a equipe lá recolocar. Por isso que eu vejo isso aí. Nossa, o cara sem cinto, às vezes nem sabe o que está fazendo. É um risco enorme, né? Ele põe a escada assim, um pé na escada e outro em cima do parapeito da sacada para trabalhar. Meu Deus. Imagina. Qualquer coisa que aconteça ali, uma atordoação dele mesmo. Às vezes ele não sabe se ele tem uma labirintite ou não. Exato, eu ia falar isso. De repente, sofre uma labirintite ali, quando ele está realizando o serviço, né? Se ele cair para dentro da sacada, beleza. Se cair para o abismo... Ai, meu Deus. Isso acontece todo dia. É risco. Risco. Eu sinto que às vezes nem fica sabendo, né? Então, e hoje, com a portaria virtual, não tem mais... A maioria dos prédios não tem porteiro. Às vezes, você tem um zelador só que nem... Às vezes, nem zelador tem, só tem uma faxineira. Sim. Né? E é muito perigoso esse pessoal de rede de proteção, viu? Muito perigoso. Instalador de ar-condicionado. Também, que vai pôr o motor para fora ali. Eles fazem cada uma. Tem que tomar muito cuidado, né? Tem que... Mas se acontecer um acidente, o Ministério do Trabalho entra junto, né? Sim, a gente, na verdade, sempre analisa o acidente de trabalho. Certo. Né? A gente tem por obrigação, é uma das nossas obrigações também, a gente analisa os acidentes de trabalho, porque, posteriormente, as nossas análises são encaminhadas ao INSS, que ele pode entrar com ação regressiva, para ver de quem foi a culpa, né? Porque, muitas vezes, é a empresa, o empregador que é culpado, né? Sim. Aí, analisar essa questão. E aí o INSS paga, né? Mas ele pode ser reembolsado, cobrando da empresa. E, em último caso, até do condomínio. Sim, o condomínio aí como empregador. Sim. Isso mesmo, nessa situação de como risco. empregador. Olha que risco, síndico. Né?
E voltando a falar, continuando, né, de contratação. Teve um condomínio aqui em Piracicaba que foi pintado pelo Quarteto Fantástico. O que é o Quarteto Fantástico? É um prédio pequeno, nós concorremos lá e o condomínio contratou 4 MEI. O próprio MEI, o próprio CNPJ que pintou o prédio. Eles já eram profissionais de altura, um foi funcionário meu até. E tinha cadeirinha, corda e tal, e o custo abaixou. Né? Mas não abaixou muito. É um prédio pequeno, o nosso preço estava na casa de R$100.000, ficou 80 para o condomínio fazer. O condomínio comprou a tinta e o Quarteto Fantástico pintou. Né? Cada um deu uma nota, dividiram o prédio em 4. Então, final 1 é com você, final 2 é com você, final 3 é com você, final 4 é com você. Fizeram 4 contratos. E todo mundo, cada um deu a nota, né? Fez o serviço. No papel estava certo, né? Mas no dia a dia os 4 trabalharam em conjunto, né? Então, 4 CNPJs. Não tinha nenhum CLT. Do ponto de vista fiscal, está certo. Prestou serviço, recolheu a nota. Pagou imposto, muito menos que o nosso, né? Mas no caso do acidente, como é que resolve? Aquela pessoa não tá resguardada pelo INSS, né? O MEI que está ali, né? Tá. Se acontecer alguma coisa, ele vai ter que arcar ele mesmo com os riscos do acidente, tudo que houver do acidente, né? O que ele, vamos dizer, sei lá, ficar afastado do trabalho, sei lá, perder uma perna, perder o movimento de uma perna, né? Sofrer uma queda, então ele não está resguardado, né? É complicado. Muito. E por fim, pode recair sobre o próprio condomínio também, né? Essa questão. Como que recairia sobre o condomínio? A família, ou alguém ia pedir vínculo empregatício? Não pedir vínculo empregatício, mas pedir para o condomínio pagar. Vínculo não haveria, porque aí estaria provado que é só uma prestação de serviço, algo do tipo. Mas ele está trabalhando ali. Ali aconteceu o acidente. Ele pode comprovar que não houve as medidas adequadas, não foram tomadas as precauções adequadas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente está, como MEI, fazendo prestando algum serviço. Porque a tomadora de serviço, a gente usa essa expressão, ela pode ser responsabilizada. Então, no caso, o condomínio pode ser responsabilizado por algum acidente ocorrido, né? Vai ter que entrar na justiça e reclamar isso aí. Vai ter que entrar na justiça e ver de quem é a culpa, o que aconteceu, mas pode ser que o condomínio seja responsabilizado. E nesse caso do Quarteto Fantástico, a prefeitura não ganhou nada, porque o MEI não paga ISS. Nós pagamos 5% só para a prefeitura. E mais 15% federal. O MEI paga R$70 por nota. É difícil concorrer, hein? E mesmo assim, achei que a economia foi pequena. Eles gastaram cerca de R$80.000. Nós vai ficar sem R$20.000, não compensa esse risco. Porque eles não sabiam de tudo isso aí. Então, o condomínio tem que avaliar os riscos, né? Quando ele contrata, por isso que eu digo, é melhor você contratar uma empresa que tenha idoneidade, que esteja regular, né? Que esteja regularidade fiscal, tudo isso. Por quê? Porque você está mais garantido. Se acontecer algum problema, né? A gente espera que não, mas às vezes pode acontecer. O condomínio está garantido. Então, o meu conselho é que os condomínios se atentem quando forem contratar. Que verifiquem bem a empresa contratada, se ela é regular, se ela tem idoneidade, né? Se ela está em dívida com os órgãos públicos, né? Com a Receita Federal, né? As certidões, que peçam as certidões corretas. Certo. Então, o melhor. Eles achavam que estava seguro. Não é seguro contratar um CNPJ, então, desse jeito. Sim, é complicado. Eu entendo como complicado. Pode acontecer problemas. Sim, porque ele está contratando um CNPJ que o próprio CNPJ está pintando a parede, né? E se, no caso de um acidente fatal ou não fatal, ele acha que está ileso, mas não está. Não está, porque a pessoa pode entrar contra o próprio condomínio. O CNPJ pode entrar contra o próprio condomínio, não cobrando vínculo empregatício, porque isso não existe, né? Ele está ali como prestador de serviços, mas pode alegar que houve alguma falha do próprio condomínio,
né, da própria tomadora de serviços. Sim, porque eu só estou pensando aqui com a cabeça do auditor, ou a justiça que vai lá examinar. Como que o cara que sofreu acidente vai falar que tava faltando alguma coisa se ele tinha que fazer essa alguma coisa? No caso nosso, é a gente que proporciona segurança para o nosso funcionário. A gente que dá as cordas, o ponto de ancoragem, o EPI, o trava-queda, o capacete, o treinamento, né? Então, ele pode alegar que faltou alguma coisa no meio do caminho. Sim. E o CNPJ o que o CNPJ pode alegar, então, em defesa dele, no caso de um acidente, Que alguma condição não foi fornecida a ele, né? E ele não pôde executar o serviço de acordo porque alguma condição, algum instrumento não foi fornecido, que ele não tinha, ou que deveria ter sido fornecido pelo próprio condomínio, não foi. É uma briga, hein? Cabe aí uma briga judicial. A gente não sabe como é que acontece, né? O que Sabe vai acontecer. Como começa, não sabe como termina. Exato. Mas que não é. Mas você pode afirmar que não é uma contratação segura. Eu acredito que não seja a melhor das contratações. Tá. Esse é o meu ponto de vista. Sim. Né? Eu sei que muitos fazem assim, muitos não vou dizer muitos, mas alguns fazem esse tipo de contratação, mas assim não é a melhor contratação na minha maneira de pensar. Melhor ainda é a CLT. Melhor ainda é a CLT. E a empresário esperto que registra o cara como ajudante para pagar pouco imposto, mas ele é oficial. Aí a fiscalização pode chegar lá e verificar o que exatamente ele faz, quais as atribuições dele e verificar que ele não é ajudante. Sim. E o síndico também tem que ver isso, né? Sim, tudo isso. Essas questões de desvio de função, né, que a gente chama. Desvio de função. Porque tem muito esperto, assim. Registra lá embaixo e paga por fora. Tudo para economizar, né? Sim. E depois de um acidente, isso aí é visto também, né? Tudo é verificado. Então, às vezes é o que eu digo, às vezes o barato pode sair caro. Então, é melhor contratar de uma maneira melhor. Claro que se olha o preço também, né? A gente aqui não pode ser hipócrita em falar que não se olha, mas tem a questão da segurança que é muito importante. E é o que a gente sempre fala, né? Com os empresários e os sindicatos, enfim, a gente sempre fala, olha, a gente sabe que a questão do preço é importante, mas vamos prezar pela segurança. Sim. Né? A segurança em primeiro lugar. E só tem esse tipo de empresário porque tem quem contrate. Eu falo isso para meus clientes. Síndico, tal, viu? Você está achando... Eu tenho fama de careiro. Já teve síndico, hoje com esses grupos do WhatsApp, né? Colocar lá, preciso de empresa de pintura de prédio. Vocês podem me indicar? Mas o Marcelo da CM não. Falando assim, escreveu. Daí chegou para mim, né? Eu fui conversar perguntaram por quê? Porque eu já pintei meu prédio com ele, com essa empresa, tá? Porque é muito caro. Então, mas não é. Para fazer tudo isso aqui, doutora, a CLT, agora a NR1, todos os treinamentos, seguro, o sarrafo sobe. Você preza pela segurança. Sim, a nossa margem de lucro não é o que faz diferença no preço. É toda coisa que a gente preza. Você vê, eu tenho técnico de segurança que visita a obra semanalmente. Os EPI nossos são dos melhores. Centro de segurança com lombar. Outro tipo de abraçadeira que ele, depois que senta na cadeirinha, ele trava aqui, mesmo que ele desmaie, ele não cai. Ele fica preso na cadeirinha. Não cai. Não vai cair e fica preso pelo cinto. Né? Então, a gente adota vários procedimentos e equipamentos que melhora tudo muito. Encarece, né? Tudo é caro. Mas é questão de segurança. Exatamente. E o nosso funcionário também é um pouco mais caro, porque eu prezo muito pelo comportamento, pela educação. Né? Além de toda a proeficiência de altura de pintura, tem que ter uma educação. Nós estamos chamando de condomínio, com pessoas, sobe no elevador junto, com senhoras, com meninas que trabalham lá. Então, já a pessoa, se um funcionário assedia alguma condômina, que problema que dá, né? Sim. Então, tudo isso aí se reflete no custo principal, que esse funcionário, a gente paga um pouco melhor para ter os melhores. Exato. Né? E eu não... como eu falei para você desde o começo, né? Nós
Já faz 25 anos que eu tenho muito contato com o sindicato, com o Sereste e tal. E lógico que tem alguma coisa errada, a gente não consegue fazer 100%. Muita gente nem conhece, né? Mas, em relação ao que precisa ser feito, o nosso padrão de segurança, o nosso padrão fiscal contábil é um dos melhores, né? Justo tudo serve para dar segurança para o meu contratante. Mas ainda o preço é imperativo. Como eu falei desse prédio aí, está colocando 3 funcionários em risco. Não sei como o pessoal anda em cima da platibanda. Você andar na platibanda, onde do lado de cá é telhado e aqui é o abismo, é uma coisa. Igual os dois lados praticamente é o abismo. Porque se ele cair para o lado de dentro da cobertura, dá 2,5 metros de parede. Onde tem a cobertura é alto. Né? E para o lado de fora, então, piorou. Mas, enfim, tem esse tipo de coisa. Às vezes o condomínio contrata por não saber toda essa parte aí de risco da metodologia, né? Vai na última parte lá que está o preço, né? Mas, infelizmente, não é só, né? A gente tem que analisar tudo, né? A questão da segurança, como eu falei, prezar pela segurança. E agora, a NR1 também vai ver toda essa proforma do trabalho, como está sendo executado. Sim. Colocado em risco desnecessário. Olha, tem um equipamento que minimiza o risco. O auditor vai poder autuar a empresa. Falar, viu, ou você coloca o balancinho de plataforma que vai diminuir o risco, vai impedir que o seu trabalhador ande lá na platibanda, ou eu vou embargar a obra, né? Sim. Né? Se ele entender que é risco à saúde, à segurança, à vida do trabalhador, exatamente, é isso aí. Vai melhorar, hein? Ah, sim. Tenho certeza. A gente entende que sim, né? A gente está aqui para ter essa conversa com a sociedade, orientar e para melhorar mesmo essas questões. Doutora Gabriela, quanta coisa, hein? Não tem fim isso aqui, hein? É muita coisa, né? Não tem fim e nós temos que ficar muito atentos, como tu falei, contratar gente boa. E esse evento, essa campanha, eu reforço, vamos fazer isso, talvez em 2026, sabe que é complexo, precisa de várias autorizações e tal, né? Mas o Ministério do Trabalho está disposto a fazer. Sim, estamos dispostos a fazer palestras, orientações, né? Junto com a sociedade, para falar sobre a NR1, sobre outras questões também. A gente está à disposição. Beleza. Você me autoriza a startar isso aí, conversar com as autoridades para fazer esse evento? Sim, claro. Então, eu vou trabalhar nisso. Vamos ver se esse ano a gente faz. Isso mesmo. Tá ótimo. E eu gostaria que você tem algo mais para colocar, suas considerações. Só agradecer mesmo o convite, né, de poder falar um pouco das nossas atribuições, de poder falar que nós estamos abertos à sociedade. Nós estamos também para orientar, como eu coloquei, né, que a gente não é bicho-papão, novamente, né, falando isso, e que realmente a gente está aqui mesmo à disposição e tentando melhorar o mundo do trabalho, né, a relação entre empregado e empregador, tentando deixar o ambiente mais seguro, mais saudável. Então, o Ministério do Trabalho está aqui para isso. Então, eu estou à disposição. Que legal, olha, eu fico honrado com a sua presença, ainda mais sabendo dessa política de aproximação, junto com os empresários, com a sociedade, né? Sim. A minha área, que é condomínio, é uma área empresarial. Condomínio é um CNPJ, né? Gerido por pessoas que não estão familiarizadas com tudo isso aqui, e essas orientações vão ajudar muito. Eu agradeço, viu, Marcelo, o convite. Eu que agradeço, muito obrigado. Gabriela Mendonça de Albuquerque, gerente regional do Ministério do Trabalho em Piracicaba. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Gente, encerramos. Obrigado.